E aí pessoal, tudo bem com vocês? Né? Boa tarde, turma do oitavo ano aí, espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química de vocês. E pessoal, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de tabela periódica, tá bom? Nossas aulas serão dia de quarta-feira, né? Como já voltou presencial, então não tenho mais como fazer as aulas ao vivo, então as aulas de Química de vocês serão só dia de quarta e sempre vai ser gravada, tá bom? Qualquer dúvida vocês deixem lá no Classroom ou comenta aí no vídeo, mas é melhor colocar lá no Classroom, porque no vídeo não dá pra ver muito não, tá bom? Então a gente vai hoje dar início ao estudo da tabela periódica, vamos conhecer um pouquinho o que é a tabela periódica, né? Como é que ela se organiza, tá bom? Peço que vocês peguem os cadernos de vocês, porque algumas coisas que eu vou falar aqui não tem no slide, então você vai anotando, ou então depois você vê o vídeo com mais calma e vai anotando novamente, tá bom? O que faltar. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar da tabela, eu coloquei aqui uma figurinha, né? Como a tabela periódica ela é um símbolo da química, né? Sempre quando a gente fala em química, a gente pensa logo na tabela periódica. E, gente, a tabela periódica ela não é para se decorar, ela é para se consultar. A gente não precisa decorar todos os elementos da tabela, tá? O que vocês precisam é entender a tabela, como é que ela funciona, como é que ela foi criada, para que ela serve. E aqui eu coloquei algumas figurinhas, né? Umas brincadeiras para vocês verem. Aqui é o ônibus da Universidade de Oxford, tá? Do Departamento de Ciência. Ele é todo desenhado na tabela periódica, né? Os adesivos do ônibus todinha na tabela. Aqui você tem uma tabela interativa, esse aqui é no museu, lá no Rio de Janeiro, né? E aí existe um exemplar de cada elemento nessa tabela aqui, é muito interessante. Aqui é uma cortina, né, de tabela periódica, de banheiro, acho muito lindo, quero colocar no meu banheiro depois uma cortina dessa, tá? Também existem vários desenhos, caneca com a tabela periódica, né, camisas. Aqui eu coloquei para vocês uma curiosidade dos elementos, né, para você saber qual foi os países, né, quais foram os cientistas e qual o país onde o elemento foi descoberto. Então você tem aqui, por exemplo, Itália, Japão, Canadá. Infelizmente não tem nem no Brasil, né? Nenhum cientista descobriu nenhum elemento químico aqui no Brasil. Mas você tem aí Alemanha, Suécia, Canadá, né? Onde que esses elementos foram descobertos. E aí nós temos os símbolos dos elementos químicos, né? A gente vai conhecer alguns nomes de alguns elementos. À medida que o tempo for passando durante as aulas, nas questões, nos exercícios, vocês vão se familiarizando com outros elementos, com outros nomes. E aí aos poucos você vai conhecendo pelo menos o nome dos principais elementos, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trouxe dois exemplos, né? Aqui você tem magnésio, você tem enxofre, né? Na sua forma pura. E aí vamos conhecer um pouquinho da história da tabela, tá bom? Vamos lá. Pessoal, os primeiros eventos em relação à tabela periódica, né, a proposta de criação de organizar os elementos químicos, aconteceu em 1817 com um cientista chamado Johann Oppenheim, né, que ele formulou a chamada Lei das Tríades. O que é a Lei das Tríades? Ele percebeu que, com os elementos que se tinha na época, né, com o conhecimento dos elementos que se tinha na época, ele percebeu que, juntando a cada três elementos, por exemplo, lítio, sódio e potássio, se você somasse a massa dos três e dividisse, você tinha uma média de massas. Então ele achou que existia uma relação entre três em três elementos. Não eram todos, não era qualquer elemento. Por exemplo, cálcio, estronço e bário, ferro, cobalto e níquel. Sempre colocando de 3 em 3, ele percebeu que existia uma relação entre eles. E ele começou a organizar de 3 em 3, por isso que é chamado de Lei das Tríades. Só que isso não deu muito certo, né? E aí em 1862 nós tivemos o Alexandre de Champcourtois, né, com a ideia do parafuso telúrico. O que era isso? Ele organizava os elementos na diagonal, né, de acordo com o peso atômico, ele ia colocando na ordem, né? Então, tipo, boro, lítio, boro, berílio, sódio, potássio, ele ia colocando nessa sequência na diagonal e eles iam formando uma espécie de parafuso, né, como se os elementos fossem organizados em um formato de parafuso. Só que essa ideia também não colou muito não, tá? E aí nós tivemos em 1863 o John Neuland, né, com a lei das oitavas, que ele achava que ele pesquisando, né, ele concluiu que os elementos se comportavam como se fossem notas musicais. Então ele colocou os elementos de 7 em 7, como se fosse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí toda vez que repetia a nota, né, o elemento que vinha embaixo, ele falou que esses elementos que ficavam na mesma coluna tinham características parecidas, né, como se fosse imitando a lei das oitavas das notas musicais. Só que ele também não rendeu muito não, né? A galera mangou muito dele, não tinha sentido nenhum comparar os elementos com nota musical. Mas o grande nome mesmo da tabela periódica que desenvolveu a tabela que serve de base para a tabela que a gente usa hoje, né, foi esse senhor aqui, chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev, né?
Tanto Mendeleev como Julius Lothar Mayer, o Mendeleev era russo e o Mayer era alemão, os dois fizeram trabalhos bem parecidos, só que a tabela do Mendeleev ganhou mais crédito, né? Ganhou mais notoriedade, tanto é que ele é considerado o pai da tabela periódica, tá certo? A tabela periódica que a gente usa hoje, né, ela é baseada na tabela que o Mendeleev desenvolveu. Então, os trabalhos do Mendeleev, gente, eles foram muito importantes. Quando você fala em tabela periódica, não tem como deixar de falar no nome desse cara, que é o Dmitry Ivanovich Mendeleev, né, que ele é considerado o pai da tabela periódica. Foi um gigante na tabela periódica, tá bom? Essa daqui é a tabela que ele desenvolveu, né, com os elementos que você tinha na época. Ele foi organizando os elementos em ordem de massa atômica. Ele pensou que os elementos estavam organizados em massa. E conta a história, né, que ele estava tentando colocar os elementos em ordem e ele não conseguia. E ele gostava muito de jogar paciência, aquele jogo de carta. E aí ele pegou os símbolos dos elementos, dos 63 elementos que se tinha na época, colocou o símbolo, as informações de cada um deles nas cartas e foi tentando organizar. E aí ele já estava cansado e não conseguia fazer, tentava e nada. E contar a história que ele teve um sonho, né? E nesse sonho ele via os elementos organizados por ordem de peso atômico. E aí ele começou a colocar em ordem de peso e foi a base para a primeira tabela periódica, né? Para essa tabela que a gente utiliza hoje. Só que o Mendeleev ele foi um pouco além. Ele foi tão gênio de uma forma que na tabela que ele fez, ele deixou alguns espaços vazios. Porque ele diz assim, olha, eu não sei que elementos são esses, mas quando descobrirem esses elementos, eles estarão exatamente nessa posição. Porque as características deles são semelhantes às características desses outros elementos aqui. Então ele organizou a tabela de uma forma que deixou espaços vazios para quando descobrissem um novo elemento, esse elemento estaria ali. E ele conseguiu prever, gente, as características de muitos elementos que não se sabia ainda. E quando descobriram esses elementos, a cor do elemento, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição era muito parecida com aquilo que ele tinha previsto, tá? Isso, pessoal, eu estou falando de 1869, tá certo? Então isso aqui é um busto, né, do Mendeleev na universidade que ele trabalhou, né? Ele foi professor na Universidade da Rússia. E aí fizeram um departamento de ciência de lá, tem uma imagem dele e tem a tabela dele cravada na parede do departamento de química, né? E em 2019 foi considerado o ano internacional da tabela periódica, porque se completa 150 anos da vida de Mendeleev, né? Dada a importância que ele teve na tabela periódica, o ano de 2019 foi considerado o ano internacional da tabela graças aos trabalhos do Mendeleev, tá bom? E aí você tem aqui, ó, 1869, né, a primeira tabela bem simples que ele desenvolveu, e atualmente, em 2019, a tabela como ela é a tabela que a gente utiliza atualmente, que foi inspirada na tabela do Mendeleev, tá bom? Então vamos adiante. Pessoal, aqui nós temos os elementos, né? Isso aqui é um aplicativo que dá para você baixar, mas eu acho que ele é pago, que existe o livro e também existe o aplicativo, né, que você baixa e aí você tem aqui as informações de todos os elementos, né, você clica no elemento e ele te dá o nome do elemento, as características, como ele foi descoberto, todas as características dele. É um aplicativo muito legal chamado Os Elementos. Tem em português, tem o livro e tem um aplicativo que é o The Elements, né, que você, acho que é pago. E tem um canal também que eu acompanho no YouTube, que é o canal do Periodic Table, né? Periodic Videos, que é um canal feito por esse professor aqui. Ele é um professor da universidade, se eu não me engano, eu não me lembro qual é a universidade dele. Mas o canal dele é Periodic Videos. São vídeos em inglês, mas tem legenda que ele mostra, ele explica sobre cada elemento, ele mostra os elementos, porque tem no laboratório dele, eles fazem várias experiências com vários elementos. Então assim, é um canal muito, muito legal, que eu recomendo você acompanhar o canal desse professor aqui. Só não me lembro o nome dele agora de cabeça, mas é só você colocar Periodic Videos e aí vai aparecer o canal dele, tá bom? É muito legal. E aí, pessoal, a tabela de Mendeleev, apesar do trabalho dele ter sido brilhante, né, ter deixado espaço ali para os outros elementos que foram descobertos, ter organizado os elementos, o Mendeleev ele organizou a tabela em ordem de peso atômico. Só que em 1913, o Henry Moseley, através dos estudos que ele fez, né, com difração de raio-x, os experimentos dele, ele concluiu que as características de um elemento, as propriedades de um elemento, não estão na massa, mas estão no número atômico, né? Então, depois disso, ele concluiu que a tabela periódica ela não é organizada em ordem de peso atômico, como Mendeleev pensava. Ela é organizada em ordem crescente de número atômico.
E aí essa foi a última alteração que teve na tabela, né? E hoje nós sabemos que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então cuidado, tá? O Mendeleev falava que era por peso, mas esse foi um equívoco dele, né? Depois, com novos estudos, descobriu-se que na verdade não era por peso, mas a tabela ela é organizada em número atômico, tá? Em ordem crescente de número atômico, tá bom? E aí nós chegamos na nossa tabela periódica atual, né? Como a gente conhece hoje, com 118 elementos químicos. Claro que pode ser que mais para frente descubra novos elementos e ela venha aumentar, mas por enquanto nós estamos com 118. Só beber uma aguinha aqui. Tá? E aí, gente, a tabela periódica que nós temos hoje, essa daqui, como é que a tabela periódica ela é organizada? Então vamos entender aqui, ó. A tabela periódica ela é dividida em colunas, vertical, né? E nós temos as linhas na horizontal. A tabela periódica ela tem 18 colunas. Cada coluna é chamado de família ou grupo. Então a tabela periódica ela tem 18 famílias ou 18 grupos, tá bom? Então nós temos aqui, ó, família 1, 2, aí 3, até o 12, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Isso aqui de 3A a gente não usa mais. Então a gente só usa assim, ó, porque essa tabela aqui tem que tem até que atualizar. 1, 2, aí 3, família 4, até chegar aqui que é a 12, aí aqui 13, aí vai 14, 15, 16, 17, até chegar na 18. A gente não usa mais esse negócio de 8A, 7A não, tá? Então nós temos 18 famílias. Os elementos que estão na mesma família, eles têm duas características em comum. Quais são elas? A primeira, todos os elementos que estão na mesma família têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Anote isso no seu caderno. Como assim, professor? Se eu pegar o berílio e o magnésio e o cálcio, todos eles pertencem à família 2A. Então significa que eles têm características parecidas. Não é igual, mas eles reagem da mesma forma. O magnésio forma bases, o cálcio também forma bases. Eles têm características semelhantes. Além disso, todos os elementos que estão na mesma família têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, quem é da família 2A tem 2 elétrons na última camada. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Quem é da família 13 tem 13 elétrons na camada de valência. Então, o número de elétrons na camada de valência é o mesmo para os elementos da mesma família. Já as linhas horizontais são chamadas de períodos. Então, nós temos quantos períodos? Nós temos 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui são chamados de períodos, tá bom? Professor, e os de baixo? Não é para ser 8 e 9, não? Não, gente. Essas duas linhas, essas duas... Deixa eu terminar aqui. Pronto, são os períodos. Então, famílias são 18, períodos são 7. Esses dois aqui, que estão aqui embaixo, não é o 8º e nem o 9º período, não. Esses dois grupos aqui, nós chamamos eles de grupo dos lantanídeos, porque começa com o lantânio, e o de baixo são conhecidos como grupo dos actinídeos. Eles estão presentes aqui, ó. O grupo lantanídeo está presente no 6º período e o grupo dos actinídeos está presente no 7º. Só que se a gente colocasse eles aqui, a tabela ia ficar muito grande e muito estranha. Então resolveu-se tirar e colocar eles fora da tabela. Mas eles não são o 8º nem o 9º período, não. Eles pertencem ao 6º e ao 7º. Só que esses elementos aqui têm características muito especiais. A química deles é muito diferente. Eles não seguem muito as regras que a gente vai estudar, não. Então é um grupo de elementos com uma química bem complicada, tá bom? E, gente, outra coisa interessante. Então nós já vimos que a tabela periódica tem 18 famílias, tem 7 períodos. Os elementos que estão no mesmo período, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum o mesmo número de camadas de energia. Então todos os elementos que estão no 4º período têm 4 camadas. Todos os elementos que estão no 5º período têm 5 camadas de energia, tá bom? Outra coisa interessante, a maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais, tá? A tabela periódica é dividida em metais, que é a maioria, mais ou menos até aqui, todos são metais, até aqui, tá? Nós temos os não metais, que é essa galera desse lado aqui, daqui para cá, todinho são os não metais, e nós temos os gases nobres, e nós temos o hidrogênio. Então nós temos metais, não metais, gases nobres e o hidrogênio, tá? Mais para frente a gente vai conhecer as características de cada um deles, dos metais, dos não metais, tá? Além disso, deixa eu apagar isso aqui que está todo bagunçado, né? Além disso, gente, nós vamos falar o seguinte: todos os metais que estão
nessa região da tabela periódica aqui, ó, daqui para cá, todo mundo aqui que é metal, então todo mundo aqui é metal. Todos esses metais aqui, nós vamos chamar eles de, vai ter duas nomenclaturas. Os elementos que pertencem à família 1, 2, 3, 4, 3 não, né? 13, 14, 15, 16 e 17 são chamados de elementos representativos. Então vamos lá de novo. Elementos da família 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17 são chamados de elementos representativos. Os elementos, no caso os metais, né, que fazem parte da família 3 até a 12, que estão aqui, ó, no meio da tabela, são chamados de metais de transição. Esses aqui que eu estou marcando são chamados de metais de transição. Tá bom? Então nós temos elementos representativos e os metais de transição. Tá certo? Outra coisa importante que você também tem que saber é os estados físicos dos elementos. A maioria dos elementos químicos da tabela periódica, na temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius, a maioria deles é sólido. Então é mais fácil a gente aprender os líquidos e os gasosos, e aí o que sobrar é sólido. Então, na tabela periódica só existem dois elementos que são líquidos na temperatura ambiente, ou seja, na temperatura que a gente se encontra. Se eu levasse esses elementos para a sala de aula, eles estariam líquidos. Só existem dois. Quais são eles? O mercúrio. O mercúrio é o único metal também que é líquido na temperatura ambiente. E o outro elemento é o bromo. Então, são os únicos elementos que são líquidos na temperatura ambiente. É o mercúrio e o bromo. Os elementos que são gasosos. Os gases nobres, todos os gases nobres. Então, aqui, ó, gases nobres, né? Ui, ficou meio feio aqui. Todos os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Todos os gases nobres são gases, né? E o cloro, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, tá certo? E o hidrogênio. Todos os demais elementos são sólidos. Então, líquido só tem dois, mercúrio e o bromo. Gasosos, que estão no estado são gases, né? Os gases nobres, todos eles. Cloro, flúor, oxigênio, nitrogênio e o hidrogênio. Todos os demais são sólidos na temperatura ambiente, tá certo? Outra coisa também que é importante você saber é os nomes. Algumas famílias da tabela periódica recebem nomes especiais. Então eu vou falando e você vai anotando aí, ó. Com exceção do hidrogênio, que apesar de estar na família 1, ele não é um metal. Todos os outros elementos da família 1 são chamados de metais alcalinos, tá certo? Todos os elementos da família 2 são chamados de metais alcalinos terrosos. Da família 3 até a 12, aqui no meio, todos são chamados de metais de transição. Inclusive esses que estão aqui fora também são elementos de transição. A família 13 não tem um nome especial, geralmente a gente usa o nome do primeiro elemento. Então aqui é conhecido como a família do boro. Família 14 é a família do carbono. Família 15 ou grupo 15, família do nitrogênio. O grupo 16 tem um nome especial, né? Não se está mais usando tanto, mas muitos vestibulares ainda cobram. A família 16 é chamada de grupo dos calcogênios, tá certo? Já a família 17 é conhecida como grupo dos halogênios. E por último, o grupo 18 é conhecido como gases nobres, tá bom? Então anote isso aí porque é importante demais você saber o nome das famílias, tá? Então, de novo, metais alcalinos terrosos, todos os elementos do grupo 1, menos o hidrogênio, ele é uma exceção. Metais alcalinos terrosos, aí, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, metais de transição, essa galera aqui toda do meio é os metais de transição, esses daqui também são transição, tá? Calcogênios, halogênios e gases nobres, tá certo? E como é que você faz para identificar um elemento na tabela? Se eu disser assim para você, gente, qual é o elemento que está no terceiro período e na família 13? É tipo batalha naval. Período é as linhas horizontais, então se ele está no terceiro período, ele está nesse período aqui. Se ele está na família 13, então ele está aqui, ó. Então o alumínio está na família 13 e no terceiro período, tá certo? De novo, qual é o elemento que está no quarto período na família 17? Então, família 17 é essa daqui. Família 17, quarto período. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto. Então, quarto período na família 17 é o bromo, tá certo? E é tipo batalha naval.
Por exemplo, qual é a posição do cálcio? O cálcio está localizado na segunda família, na família 2, e no quarto período, tá bom? E aí, gente, nós temos alguns elementos aqui para a gente conhecer, né? Saber para ser o nome deles. Alguns que são mais estranhos, o nome, o símbolo, principalmente, né? O símbolo de todos os elementos químicos na tabela periódica devem vir com letra maiúscula. Se o elemento tem duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, por exemplo, berílio, o B é maiúsculo e o E é minúsculo. Magnésio, o M é maiúsculo e o G é minúsculo, tá bom? Professor, por que tem alguns elementos que o símbolo não tem nada a ver com o nome? Por exemplo, enxofre. Enxofre é para ser E. Por que é S? Porque a maioria dos elementos químicos, a nomenclatura vem do latim. Então, o enxofre no latim é sulfo. Por isso que eles usam a letra S. Mercúrio, por que é Hg? Porque no latim é hidragírium. Então, eles usaram H e o G. Potássio, por que é K? Porque no latim é cálium. Então, vem a letra K, tá bom? Então, muitos elementos, a maioria deles vem com a nomenclatura, o nome deles vem do latim, né? E aí, sempre os símbolos, a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula, tá bom? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho melhor a tabela, como ela é organizada, né, em famílias e períodos, tá certo? Quais são os grupos de elementos que nós temos. Mais pra frente a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo, né? E aí na próxima aula nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a distribuição eletrônica, aprender a fazer... A gente já viu distribuição eletrônica, só que a gente vai ver como a distribuição eletrônica se relaciona com a tabela periódica. Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica e aproveitar para resolver umas questõezinhas, tá certo? Então era isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.